Salve, camaradas! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biólogo Socialista. Eu sou o Padula. Quem não conhece, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal. Nós estamos chegando aí à marca de 1000 inscritos. A gente vai poder ter mais recursos, inclusive podendo fazer lives, né, diretamente, ao invés de ser apenas gravação. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, deixa seu joinha, seu gostei. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a questão das bets, né? Na questão, principalmente, a relação que a biologia tem com essa verdadeira febre, né? Que tomou conta aí do Brasil, que toma conta aí da juventude, principalmente. E aí, pensando um pouquinho nisso daí, até matutando essa semana em relação a possíveis temas de vestibulares, né? Para a molecada que eu leciono, eu vou trazer um pouco alguns aspectos da biologia, a questão hormonal, né, explicar esse vício e o porquê que é tão difícil a gente acabar desviciando quando a gente acaba entrando numa situação dessa de jogatina. Então, para a gente começar, eu vou trazer alguns dados aqui sobre o perfil dos apostadores, né? Para isso eu peguei dados de 4 fontes, né? O Instituto Data Senado, que foi publicado no dia 1º de outubro de 2024, o Instituto Locomotiva, dia 31 de agosto de 2024, DataHub, 18 de dezembro de 2023, e o Control F5, mais um instituto aí do dia 25 de setembro de 2023, que fizeram levantamentos a respeito do perfil dos apostadores. Então, o principal motivo, né, que eles encontraram ali, 53% afirmam que jogam, que apostam nas bets, envolvem aí, tem um instituto especificamente que é o DataHub, que ele fala um pouquinho também sobre a questão das loterias, né, mas via de regra são jogos de azar que a gente vai estar abordando. Então, o principal motivo aí, alegado pelos apostadores, né, por que você aposta? 53% deles falam que em função de ter uma renda, né, de conseguir um dinheiro, uma grana mais fácil e mais rápida. De 22% a 40% falaram que é pela emoção, pela excitação que o jogo acaba promovendo. Em relação ao gênero, né, foi abordado apenas masculino e feminino, onde nós temos aí o gênero masculino predominando, né, tendo uma média aí de 59% dos apostadores, sendo que o índice variou entre os 4 institutos de 51% a 69% para homens e de 31% para 49%, tendo uma média aí, portanto, de 41% para o público feminino. A idade é uma coisa bastante interessante também, porque eles fizeram por faixas, né, de idade, as faixas etárias. E aí um dos institutos traz a faixa etária de 18 a 29 anos, contemplando 40% dos apostadores. A faixa, que envolve aí menor de idade, né, de 16 a 39 anos, englobando 56%, e apenas um único instituto que fez um levantamento com menores de idade, indicando aí 2% dos apostadores sendo menores de idade. A gente vai discutir um pouquinho isso daí, até porque, enquanto professor, a gente vê a juventude jogando, né, bastante, se perdendo, inclusive, durante as aulas, né, apostando nas tais bets, que são, obviamente, proibidas para menores de 18 anos. E aí mostra mais uma fragilidade desse tipo de site de aposta. Em relação ao nível econômico, a classes A e B, né, então a classe alta envolveria aí 52% e a classe C, 48%. Um dos institutos fez esse levantamento considerando apenas essas 3 classes. Quando a gente abrange a classe C, D e E, um outro instituto abordou e falou que 80% das apostas envolveriam a classe baixa, né, classe média baixa e classe baixa. 36% dos apostadores ganham até R$ 1.500, né, então praticamente ganham até um salário mínimo. 58% deles têm carteira assinada, são CLT. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, até essa semana estava comentando, né, durante a live que eu participo lá com o Luiz Portinho na Voz Trabalhadora, a gente está falando sobre a questão que
que chamou muita atenção recentemente, né, os estudos, o levantamento que foi feito, envolvendo pessoas que fazem parte de programas sociais do governo, que estão gastando, né, investindo esse dinheiro desses programas de assistência para apostar as bets. A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente só analisa isso, cria-se um preconceito a mais, né, em relação a essas pessoas que têm esse programa de assistência do governo, os programas sociais, mas que estão fazendo as apostas, obviamente, porque acreditam na possibilidade de ganhar esse dinheiro fácil também, de uma verba extra, né, até para complementar a renda que nem é tão significativa assim. Mas não podemos esquecer, conforme a gente falou, inclusive, que as classes altas, né, classe A e B, segundo um levantamento, envolve aí 52% dos apostadores. Em relação ao endividamento, né, 86% dos apostadores entrevistados mostraram ali que tem algum tipo de dívida, sendo que 64% deles estão negativados no Serasa. 37% usaram dinheiro destinado para outras coisas, para pagamento de conta, para comprar alimento, né, usaram para apostar. 60% admitem sentimento negativo, como, por exemplo, ansiedade, enquanto eles estão jogando, e 45% admitem prejuízo com as apostas. Por que, então, que a gente começa com o perfil do apostador? Para a gente poder traçar esse panorama e tentar explicar, dentro da luz da biologia, do comportamento do ser humano. É importante a gente lembrar também que os cassinos, jogos de azar, né, as casas de aposta, bingos, eles são proibidos por lei federal desde 1946, né, a Lei 9.215. No entanto, a gente sabe que alguns jogos são regulamentados, como, por exemplo, as loterias federais, né, que é regulamentada aí, está sob o comando da Caixa Econômica Federal. O grande desafio é quando a gente fala nesses jogos online, né, a tecnologia, que isso não tem uma legislação específica. Agora, o governo do presidente Lula está avançando para tentar legalizar, né, colocar um freio nesse tipo de situação, nos jogos de bets, de tigrinho, dragãozinho, enfim, que estão fazendo aí os jovens, principalmente, né, que não entram nas pesquisas diretamente, mas a gente está vendo aí como isso está comprometendo, inclusive, a vida dessa juventude, que às vezes pega até o cartão de crédito do pai escondido, da mãe escondido, se endivida, né, e, obviamente, os próprios adultos. Então, isso a gente tem um termo que é usado, né, dentro da medicina, chamado ludopatia, né, ludopatia, ludo vem de lúdico, né, de fantasia, que é o transtorno associado ao vício aos jogos de azar. E por que as pessoas, então, vão apostar em jogos de azar? Você tem estudos falando que existem fatores genéticos, né? Então, existem pessoas que geneticamente têm uma predisposição. Só que a gente não pode cair nessa visão reducionista, né? Simplesmente, se eu tenho um gene, eu vou manifestar ele, então eu sou um viciado porque a genética fala que eu sou. Claro que é um fator preponderante, mas óbvio que associado ao meio social, associado à questão cultural também, isso daí é bastante significativo. E aí, entrando na questão biológica da coisa, sobre o vício, a gente precisa entender que a relação principal, ela vai estar relacionada com a manifestação, né, a liberação de determinados hormônios. O principal hormônio que a gente está relacionado com vícios, né, são os hormônios do sistema dopaminérgico, que a gente chama, né, que gera um circuito de recompensa, né, e como o nome fala, o principal deles é a dopamina. A dopamina, ela tem vários estudos bastante interessantes que falam que o prazer, né, em você jogar, em você arriscar alguma coisa, ele vem dessa felicidade em buscar, e não da recompensa em si. É o que eles chamam de antecipação dos fatos, né? Então, o fato de eu ter esse estímulo de que algo pode acontecer, isso gera uma descarga de dopamina, e nem sempre é a própria recompensa que vai dar esse retorno positivo no meu organismo. Piorando a situação no caso dos homens, que a gente viu lá que compreende a maior porcentagem dos apostadores, nós temos o hormônio sexual chamado testosterona, que também está presente nas mulheres, só que em menor quantidade, né? Nos homens a incidência é muito maior,
que não vai apenas atuar na questão da formação de espermatozoide, por exemplo, das características sexuais masculinas, né? Ele também atua no comportamento. E ele atua exatamente promovendo uma elevação na tomada de decisões quando isso envolve risco. Então, nós temos a dopamina, né, que é o principal. No caso dos homens, nós temos a testosterona. E também nós temos um outro hormônio, que é um hormônio do estresse, né, os glicocorticoides, né, o famoso cortisol que a gente libera, que tem um estudo bastante importante. Tem um livro, inclusive, eu vou até deixar de recomendação, do Robert Sapolsky, né, é o livro chamado Comporte-se. É um calhamaço, né, tem várias informações, é um livro bem completo, ele traz vários estudos, né, e 2 desses estudos envolvendo os glicocorticoides, ele fala sobre 2 situações de estresse. Um estresse positivo, se a gente pode chamar assim, né, que é aquele estresse leve, né, o que eles chamam de estresse sustentado, de curta duração. Quando esse estresse é naquele momento de ansiedade que a gente está promovendo esse estresse, ele aumenta a liberação da dopamina, ou seja, esse hormônio da recompensa, esse hormônio que vai deixar o indivíduo feliz. Então, associa isso com os joguinhos. Ao mesmo tempo, esses hormônios, quando eles prevalecem por um longo período, até de dias, né, o chamado estresse elevado, aí ele vai ativar uma região do cérebro, né, uma região primitiva, vamos falar assim, do sistema límbico, chamado amígdala. Né? Não confunda a amígdala do sistema linfático que a gente tem, né, de defesa do corpo. A gente está falando da amígdala, vou mostrar a figura aí no vídeo para vocês, né? Que é o responsável pelo centro das emoções. E essa amígdala, uma vez que ela é ativada, ela deixa o cérebro mais agitado. Uma vez que ela deixa o cérebro mais agitado, o que significa isso? Que ela vai bloquear o nosso córtex pré-frontal, principalmente, né, em que ela vai impedir que a gente tenha uma capacidade de raciocínio, vamos falar assim, mais eficiente. E a gente vai tomar atitudes mais imediatistas, mais espontâneas, né, mais primitivas, justamente porque faz com que a pessoa perca a sua racionalidade. Então, automaticamente, um estresse elevado em função desse hormônio glicocorticoide vai ativar essa região do cérebro, fazendo com que a pessoa não tenha medo, né, e fazendo com que a pessoa automaticamente corra mais riscos. O curioso disso é que isso vale tanto para adulto quanto para adolescentes. E os adolescentes, para piorar a situação, então pior ainda mais se for adolescente masculino, né, por conta da testosterona, a gente sabe que, naturalmente, eles têm essa propensão a correr mais riscos, né, porque eles não avaliam os riscos. Isso é uma característica normal do desenvolvimento, o amadurecimento da adolescência. Porque exatamente o córtex pré-frontal, né, que é essa região pré-frontal, né, que fica na frente do lobo frontal, que a gente vai ter aqui, que é o responsável pelo raciocínio, pela avaliação dos riscos, os adolescentes têm isso daí mais bloqueado, menos ativado. Então, piora ainda mais a situação. E se a gente analisar ainda a nossa sociedade, né, 24 horas ligada, né, com luminosidade, com informações, com luz elétrica, com televisão, com aplicativos, enfim, a gente está privando também as pessoas do sono. Privar a pessoa de sono significa a pessoa dormir mais tarde, ela vai acordar mais cedo, ela vai ter um sono ruim, né, você não vai atingir todo o ciclo do sono reparador que a gente precisa, né, para equilibrar, para a gente ter a homeostasia que a gente chama do corpo. Isso vai ocasionar também mais estresse, ou seja, os glicocorticoides continuam bombando lá em cima. Isso vai deixar a pessoa mais irritada também. Ao mesmo tempo, a luminosidade ela vai reduzir a produção e, consequentemente, a liberação, a secreção de um outro hormônio chamado melatonina, né, que é um hormônio do sono, que atua no hipotálamo e vai promover esse desequilíbrio generalizado. O curioso é que também, quando a gente não tem a melatonina, a gente não está dormindo o suficiente, a gente acaba induzindo o centro da fome a não ter saciedade, ou seja, a pessoa tem mais fome. O que vai acontecer? A pessoa come mais.
comendo mais, ela vai gerar problemas como, por exemplo, obesidade, né? Não estou nem falando a questão de hipertensão, não estou nem falando a questão da diabetes, porque nós estamos falando que quando vai comer, geralmente à noite, você vai comer os ultraprocessados, você vai pegar um pacote de salgadinho, um pacote de biscoito, e como a gente viu, inclusive, esses ultraprocessados, eles também estão ali recheados, né, de agrotóxico, né, que comprometem várias situações do corpo. Quem não viu isso, o vídeo anterior lá, o neocolonialismo dos agrotóxicos no Brasil, eu falo bastante sobre isso, então dá uma olhadinha lá depois. E automaticamente compromete também a microbiota intestinal, né, que tem uma importância significativa na produção de hormônios do prazer também. Então percebam que essa falta da melatonina por conta da luminosidade, do sono carente que a gente vai ter, vai fazer a pessoa comer mais, isso vai fazer com que ela ganhe peso, que ela fique obesa, dentro da sociedade que cobra um corpo perfeito, isso aí também automaticamente vai gerar quadros de depressão, né, e vai fazer com que a pessoa sinta que ela não se encaixa naquela sociedade, e essa situação de adversidade, piorando ainda mais a situação, vai esgotar, né, a liberação da dopamina, né, ou seja, ela vai gerar uma situação que na medicina eles chamam de anedonia. O que significa isso? A incapacidade de sentir o prazer ou interesse em atividades que normalmente seriam gratificantes, né, que seriam satisfatórias, que gerariam aquela sensação de bem-estar. E o que vai acontecer? A pessoa vai procurar alternativas, né, de satisfazer essa carência, essa não reação ao prazer. E aí surgem novamente os joguinhos, né, os tigrinhos da vida, as bets da vida, que vão fazer com que essa pessoa, juntando todos esses hormônios que estão sendo jogados, né, na corrente sanguínea dessas pessoas, vão gerando essa reação em cadeia. E automaticamente nós também temos uma situação de ansiedade que gera um alto nível de adrenalina. Essa adrenalina vai ser responsável por fazer com que a pessoa enfrente os desafios de forma mais corajosa, né? E quando ela ganha, quando ela tem uma resposta positiva, a sensação de bem-estar vai acontecer, ou seja, eu vou ter novamente a dopamina surtindo esse efeito, ainda que momentânea, e esse ciclo vicioso vai continuar, né? Então percebam que esse sistema tecnológico dos jogos de azar, ele é muito bem pensado. Não sei se os responsáveis, né, muito provavelmente, né, eles estudaram a biologia para entender como fazer com que as pessoas se engajem nisso tudo. E aí gera esse ciclo vicioso que prejudica, né, a sociedade. E o que a gente faz? Né? É um problema sério de saúde pública e é um problema coletivo, não é um problema pontual. A gente está vendo que é um problema coletivo. A gente está vendo endividamento de famílias, a gente está vendo aí pessoas que estão fazendo empréstimo, que estão roubando dentro da própria casa, né, o cartão do pai e da mãe para poder jogar. Então a gente precisa tomar algumas atitudes. Em relação às bets, né, o governo já está tentando fazer, pelo menos. Né, você vai tentar regularizar isso daí, para principalmente também dar um freio, né, como a gente comentou, e coibir crimes, que já tem vários indícios, né, de lavagem de dinheiro. Por exemplo, a gente viu recentemente aí o tal do Nivaldo Batista Lima, né, que é o tal do Gustavo Lima, que envolvido nessas situações aí de lavagem de dinheiro, está sendo denunciado, está sendo investigado, não só ele, mas vários outros famosos aí, né, vários influencers aí relacionados com esse tipo de crime, que é um crime federal, é um crime contra a saúde pública, né, também envolvida nisso daí. E, obviamente, quando a gente fala das pessoas que são vítimas desse vício, a primeira coisa é reconhecer o problema, né, como todo problema mental que a gente tem, a gente precisa reconhecer e buscar essa ajuda, né, uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, né, para suprir essa dificuldade, né, que esse sistema impõe. E por que a gente precisa falar e precisa criticar esse sistema? Porque é um sistema que está adoecendo a gente. Né? E por que está adoecendo a gente? Que é um sistema desumano. É um sistema que faz a pessoa gerar lucro para quem detém verdadeiramente o capital. Nós somos explorados por esse sistema. E a gente está vendo que essa situação de exploração do sistema, de fazer a pessoa dormir pouco, de fazer a pessoa comer mal,
é um sistema antinatural, né, anti a natureza humana, e automaticamente leva a consequências graves à saúde humana, que vai refletir na sociedade também. Chama bastante atenção a porcentagem das pessoas que buscam, obviamente, a questão do dinheiro, né, e por que as pessoas precisam de mais dinheiro? Porque a renda que a gente vende, a nossa mão de obra, né, ela é uma renda mísera, uma renda absurda, de pouca, né? Então nós estamos falando de uma renda insuficiente, que esse sistema capitalista, esse sistema que concentra o capital na mão da burguesia, explora os trabalhadores, né, fazendo com que trabalhem mais e adquiram menor quantidade desse dinheiro do retorno daquele produto final que foi destinado, né, que foi gerado com o suor e sangue dos trabalhadores. A maior parte do lucro fica na mão de quem tem o capital, que não somos nós, obviamente, os trabalhadores e trabalhadoras. É uma questão de sobrevivência. A gente precisa buscar esse dinheiro por conta de pagar aluguel, por conta de pagar energia, quando tem energia, né? Quando a gente está falando do caso de São Paulo, que inclusive vive momentos de apagão por incompetência, né, de prefeitos ali, de políticas que vão, enfim, privatizar tudo, entregar na mão de empresas que reduzem novamente o investimento, os métodos de prevenção, e o povo que paga com tudo isso. A gente tem que pagar plano de saúde, né, porque nem sempre a gente está tendo um Estado presente que é fortalecido para conseguir ter um sistema único de saúde eficiente, né, rápido. A gente está falando da questão, muitas vezes, de pagar a educação particular, inclusive, né, e, obviamente, que o capital faz a cabeça das pessoas para o consumo dos produtos. Então, esse consumismo aí, que, inclusive, é um dos fatores degradantes do ambiente, né, relacionado às mudanças climáticas, relacionado aí a toda a insustentabilidade do planeta, esse sistema que promove isso, né, e as pessoas dormindo pouco também, elas estão trabalhando mais. A gente está falando aí de pessoas que precisam de 2, 3 empregos, sem contar o absurdo da escala 6x1, né, em que as pessoas trabalham ali 6 dias na semana e descansam um único dia, né, não tem tempo de viver. Eu sempre falo, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Então é um sistema que deseja exatamente isso, né, e aí joga essas bets aí ainda para piorar a situação, né, ele deseja que esse desequilíbrio saudável do nosso corpo, a homeostasia, né, o nosso equilíbrio fisiológico seja danificado. E aí a gente vai ter que entrar em ciclos de remédio, enfim, todo aquele ciclo vicioso. E aí, quando a gente fala nesse tipo de coisa, eu gosto muito de uma frase, né, de um lema, que é um lema do socialismo, que fala o seguinte: trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário e distribuir tudo. Por que eu gosto disso daí? Porque a gente precisa refletir. Trabalhar menos, né, a gente precisa viver. A vida não é só trabalho, e é um trabalho que está sendo a exploração da nossa mão de obra. Trabalhar todos, todo mundo tendo oportunidade de trabalhar, todo mundo tendo a oportunidade de estar gerando, né, o produto, produzindo esse produto, tendo uma renda, né, você não vai ter desemprego, produzir somente o necessário, não ter aquele excesso de mercadoria que está consumindo matéria-prima, que está consumindo bens e recursos naturais do ambiente, e, obviamente, distribuir tudo, para que todos tenham acesso, né, às características mínimas. Porque eu falo que só assim que a gente vai ter uma sociedade saudável, né, com todos os direitos básicos atendidos, esse planeta preservado. E aí essa é a mensagem que eu queria deixar no final de tudo, para a gente pensar, para a gente repensar, né? Não tem uma outra alternativa senão mudar a forma como nós estamos explorando o planeta, e como nós também estamos sendo explorados. E a gente só vai ter o start dessa mudança quando efetivamente cada um de nós que está assistindo esse vídeo, que vai falar isso adiante, que vai compartilhar, cada um tem a noção de que, espera um pouquinho, está errado. Eu não posso ser explorado por esse sistema da maneira como eu estou sendo explorado. Eu não posso estar adoecendo por uma bet, né, que está aí simplesmente
promovendo essas alterações fisiológicas que estão me jogando num ciclo vicioso para atender aos interesses desse sistema que a gente é bom sempre lembrar. É um sistema que falhou, é um sistema que falha e que vai falhar sempre, tá bom? Então, obrigado pela atenção aí. Gostou? Deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, compartilha essa aula aí. Vamos engajar, vamos chegar aí aos 1000 inscritos e a gente se vê numa próxima aula que a gente vai apresentar para vocês aqui. Bom, fraterno abraço e até mais.